Como é que você sabe se o Daimon vai aceitar te ajudar ou não? Só existe um processo. Contratando, tá? Você consegue identificar no oráculo, né? No caso dos Daimons, que é a pergunta aqui, você consegue. Mas como eu falei, você tem que contratar. Ou a consulta, ou no caso, uma ritualística. Vamos supor, no meu site, independente de qual Daimon que é, o valor é o mesmo para todos. Ou seja, se você contratar o seu ritual, vamos supor, financeiro de um ano, não me importa se vai ser com estolas, se vai ser com Baal, não me importa, Mamon, não me importa. O valor vai ser o mesmo para todos eles. Então, nada impede de você contratar, porque o valor não vai mudar, tá? E aí, durante a ritualística, eu vou apresentar seu nome, sua data de nascimento, o que você quer. Vou tentar negociar qual deles vai conseguir te ajudar, que é a forma que eu faço para você não ter que pagar duas vezes. Ou seja, pagar o jogo mais o seu pacto lá, o seu contrato. Entendeu? Então, eu vou abrir o portal e durante a ritualística eu vou apresentar quem você é, o que você quer e verificar quem pode te ajudar nisso. E depois eu vou lá no seu verdinho, eu não posso ficar falando nome aqui. Vou lá no seu verdinho, eu vou mostrar a foto, vídeo, seja lá o que for, da ritualística, da mesa, vou falar, foi fulano de tal que aceitou, o sigilo dele é esse, ele pediu tal coisa, nananana. Vou falar tudo certinho pra você. Ah, esse aqui precisa cultuar, esse aqui não precisa cultuar, esse aqui, entre aspas, já tá pago, porque alguns, né, principalmente os da minha tríade, do meu templo, teoricamente eles já são pagos de outras formas, com outras energias e tal, que eles já trabalham para o templo, digamos assim. Temos um acordo legal que você não precisa, de repente, cultuar, por exemplo, tá? Dando um exemplo. É com todo mundo? Não. Mas só dando um exemplo. Agora eu quero contar uma coisa, vou aproveitar esse comentário para explicar algo que foi muito interessante, muito diferente, que aconteceu, inclusive, na madrugada passada, retrasada, alguma coisa assim. Um cliente específico, tá? Que já é mago, já trabalha com oráculo, a mãe dele já estava dentro dessa questão de espiritualidade, então ele também já tem uma coisa de herança sanguínea, enfim. Eu atendo ele já faz um tempinho, tá? Ele só faz serviços comigo, ele só consulta comigo, ele só faz ritualísticas comigo, apesar dele também fazer. Também tem a minha mão sobre ele, justamente porque ele já jogou no oráculo, já confia em mim, ele sabe todo o meu mapa astral, que ele também faz mapa. Então ele sabe justamente que eu tenho essa herança sacerdotal, que eu tenho conhecimento, que eu tenho acesso a planos sutis que muitos outros magistas fingem ter e não têm. Então ele já me conhece pelo meu espiritual. Eu não preciso passar confiança pra ele, porque ele sabe, até pelo meu nome e sobrenome, tá? Então o que acontece? Ele fez a contratação de um pacto de 5 anos com os deuses egípcios. Mas ele colocou deuses egípcios pra ajudar ele, né, nos atendimentos dele, mas ele deixou em aberto. Ou seja, quantos deuses egípcios nós temos, na verdade? Muitos. E na hora da conversa, quando ele falou, vou contratar de 5 anos e tal, eu falei, olha, eu tô sentindo uma intuição pra Horus, porque vai te ajudar muito nisso, nisso, nisso e tal. Mas ficou por aí. Só que antes disso, eu ainda tinha que fazer o descarrego no pentagrama pra ele e tal. E eu falei, olha, no dia que eu ia fazer o descarrego, Lucifer falou, não faz ainda. Falei, bom, se não faz ainda, pode ser que vai rolar alguma coisa nesse meio tempo que ele quer fazer só depois. Então, se ele falou, tá falado. E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, eu ainda não fiz o seu descarrego no pentagrama porque papai, que eu chamo Lucifer assim, mandou não fazer. Eu ia fazer hoje, ele mandou não fazer. Ele falou, deve ser porque eu tô doente. Falei, pode ser, você tá com baixa energia e tal. Falei, bom, vou esperar a data que ele mandar. Esperei a data que ele mandou e tal. No dia seguinte fui fazer, então, depois do descarrego, fui fazer esse contrato, né, esse pacto de 5 anos pra ele com os deuses egípcios. E como eu falei nessa questão dos diamonds, também pode se aplicar aos deuses egípcios e muitas outras divindades e entidades. Abri o portal e tal, e eu segurei aqui o papel que eu seguro, que eu imprimo, que é o formulário que vocês escrevem no site, pra ler o nome completo, data de nascimento, qual era o pedido dele. Enquanto eu estava fazendo isso, gente, eu sou toda tatuada, mas a minha visão, naquele momento em que o véu estava mais fino, a minha visão é que eu não tinha tatuagem nenhuma aqui, e apareceu apenas a tatuagem aqui de um pássaro que está ligado a Horus. Depois eu vou tentar colocar aqui na edição pra vocês verem. Não exatamente, porque eu não consigo reproduzir uma imagem exatamente como estava. Mas pra vocês terem uma ideia, segurando uma chave na boca. Sabe aquelas argolas que tinha a chave antiga, como se fosse daqueles calabouços e tal, que tinha uma argolona de ferro e a chave antiga pendurada? Então ele no bico, né, de Horus aqui, apareceu ele aqui. Sabe quando você pega um ferro quente e você marca o gado? Que fica aquela marca, tipo, não era uma tatuagem de tinta preta, era uma tatuagem daquele nível lá, né, como se tivesse cravado aqui, assim. E aí eu segurando o papel aqui, aí eu olhei, porque eles podem se manifestar de diversas formas. Então, por exemplo, eu tenho essa questão da vidência, da audiência, enfim, eu consigo ouvir, ver, sentir cheiro, enfim. Mas nesse específico, ele não se apresentou nem no ambiente, não se apresentou na fumaça, não se apresentou no caldeirão, no fogo, em local nenhum, ele se apresentou na minha pele.
O que eu achei curioso. Não vou falar engraçado, mas curioso. E aí, quando eu vi, eu tinha certeza que era Horus. Porque a hora que eu comecei a fazer o pedido, eu ainda ia perguntar qual dos deuses estaria disponível pra ajudar ele naquele processo, como eu expliquei aqui pra vocês do Daimon. E na hora eu já tive certeza que quem estava chamando era justamente Horus, que eu já tive um insight de falar pra ele antes nas conversas. Então, bateu ele confirmando. E aí fiz todo o processo e tal, mandei a foto pra ele, como eu sempre faço pros clientes, né, individuais. E eu falei, eu preciso te contar uma coisa. E é exatamente isso que eu tô contando pra vocês agora no vídeo, eu contei pra ele. Eu falei, olha, durante a pactuação dos 5 anos, foi muito bem aceito, foi Horus e tal. Eu vi uma coisa legal. Eu acho que eu devo compartilhar porque deve significar alguma coisa, tanto pra mim quanto pra você, porque estava na minha pele. E aí eu comentei. E eu falei, se você sentir alguma coisa também, me conta pra gente ligar os puzzles lá nos quebra-cabeças. E ele falou, não, pode deixar que eu te conto. Mas nessa madrugada que você disse que fez, eu não consegui dormir. Eu fiquei muito agitado, acordando de madrugada, 3 horas da manhã, e fiquei assim, tão agitado que eu não consegui dormir. E, pra quem não sabe, Horus ajuda muito nessa questão, né? A gente fala muito do olho de Horus, na questão dessa vidência do véu mais fino, né? Eu falo que mentira nenhuma passa sobre os olhos dele e tal. Então pode ser um despertar ali da consciência que não deixa ele dormir no momento do ritual e tal. Para pessoas mais sensíveis, eles vão sentir que eu tô fazendo o pacto ou ritual. Para pessoas que não têm ainda essa sensibilidade, pode ser que não sintam, mas tem gente que realmente sente dor de cabeça, né, gritante por conta da abertura do terceiro olho, né, da expansão dele. Tem gente que sente náuseas porque a energia é densa, independente do ser, tá? Tô falando dos sintomas ali que o pessoal normalmente fala, a Jana tá fazendo. Essa questão da insônia, dependendo do ser em específico, tem gente que fala, cara, dormi uma noite maravilhosamente bem, eu acordei tão feliz, tão bem, principalmente nesses rituais mais de glamour, de estética, né, tipo as taró, coisas desse tipo, assim, já é uma outra vibe. Mas alguns deles, principalmente pelo objetivo, eles já sabem que estou fazendo justamente pelos sinais, pelos sintomas ali. Então, só existe uma forma, fazendo. A segunda forma seria você pagar consulta, verificar e depois eu fazer. Só que como eu falei, né? Eu tô aqui pela minha missão, não exatamente pelo dinheiro. Eu não preciso que você pague uma consulta e depois pague o ritual. Se você quiser contratar apenas o ritual, não vai fazer diferença de quem que vai te ajudar. Porque o valor é o mesmo para todo mundo.